E aí, pessoal, hoje o Futebol em Família está num cenáriozinho diferente, né? Vocês já deram aquela olhadinha. Porque esse cenário tem tudo a ver com o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Edgar Araújo, narrador da CBN. E a gente vai bater um papo sobre a história dele no rádio, né? Sobre a carreira dele, principalmente. Um pouquinho sobre a profissão e também, né? Não pode faltar, aquela resenha sobre os 3 times. Prazer estar com vocês aí no Futebol em Família. Vamos lá falar um pouquinho sobre rádio, sobre futebol e compartilhar as experiências e colaborar para o trabalho dos amigos também. Isso aí. Edgar, como começou a sua história no rádio? Olha, a minha história no rádio ela é um pouco engraçada, né? Porque eu gostava muito de rádio desde pequeno, né? Eu gostava muito de futebol de botão, de videogame, e toda vez que eu ia brincar com isso, os meus primos, né, que a gente foi criado todos juntos assim, falavam, narra um pouco aí. E desde pequeno eu narrava futebol de botão, depois um pouco maior os jogos de videogame também. E aí foi virando uma brincadeira e tal, mas eu nunca pensei nisso como profissão. Eu nunca pensei, eu vou narrar numa TV, num rádio, talvez um dia. Mas daí, como todos têm um clube do coração, a gente vai começando a ouvir as transmissões e vai começando a se identificar com os profissionais também. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu comecei a pensar nisso. Pensei, seria legal tentar conhecer uma rádio, um trabalho dos radialistas também. Um pouco mais pra frente, uns anos depois, eu fui procurar um curso de rádio em Curitiba. Éramos em 8 na turma, né? E só eu queria ser narrador. Nossa. Mas eu não acabei dizendo isso pro instrutor. Eu entrei como repórter. Então nós tínhamos na turma 6 repórteres e 2 comentaristas. E aí eu comecei a produzir material, primeiro de comentário, depois de plantão, depois de reportagem. E o último método foi narração. Ele queria um pouquinho de narração de cada um para ver até onde chegava o nível de narrador de cada integrante do curso. E aí eu levei um material de narração e o professor falou, não, pode parar que eu acho que você tem potencial para ser narrador. Aí eu comecei a encarar isso como uma realidade, uma verdade, né? E aí comecei a produzir meus materiais depois do curso. Em 2013 eu procurei uma rádio comunitária, que ficava no bairro do Cajuru, e acabou dando certo. Entrei, fiz acho que uns 2 ou 3 jogos de repórter. Precisaram de um narrador, aí em 2014 já, na campanha da Libertadores do Atlético Paranaense. No começo daquela campanha, Campeonato Paranaense também, e Copa do Brasil começou a chegar. Precisava de um time grande, de narradores também. Eu comecei a narrar e acabou dando certo. Ainda bem, né? Sim. E daí você também falou de transmissões, tudo. Quais foram as suas transmissões mais marcantes? Olha, apesar da carreira ainda ser curta, né? Começo de carreira, eu tenho 3 anos de rádio, completo 4 no próximo ano agora. Eu já tenho algumas transmissões assim que foram marcantes. Eu vou contar uma de cada time, né? Sim. Logo no começo da minha carreira, o primeiro jogo que eu fiz no estádio de futebol foi um clássico. Nossa, uma estreia numa pedreira já. Então já aquela responsabilidade, aquela coisa de você nunca ter pisado numa cabine de rádio, nem conhecido também, né? Porque como torcedor eu frequentava só a arquibancada e não as cabines, né? Conhecia os profissionais por nome, às vezes pela fisionomia da presença de um programa de TV, que você acaba procurando também na internet, acaba achando. E aí eu fui fazer a minha estreia no estádio de futebol, era Curitiba e Paraná Clube, Campeonato Paranaense. Curitiba venceu por 2-0, foi um jogo que marcou bastante, porque daí você já pega um estádio cheio, né? Em um clássico já, eu acredito que foi bom. Foi bom isso porque não me deu aquela sensação de que você vai entrar no mais leve, né? Tem clássico para fazer e vamos escalar você e vai pro Couto Pereira e narra lá o jogo. Foi muito bacana. Acredito que valeu muito para minha carreira uma estreia já num clássico, num estádio, né? O segundo jogo que marcou bastante também foi um jogo que o Atlético Paranaense fez contra o Sport Cristal na Copa Libertadores e precisava reverter uma vantagem terrível, né? Que o Sport Cristal tinha feito. Me recordo. Isso. Esse jogo foi bem complicado. Foi na Vila Capanema e aí acabou saindo na frente, os caras empataram e o Atlético fez o segundo gol já no finalzinho do jogo e aí acabou indo para os pênaltis, né? O Everton pegou dali, o Atlético perdeu o pênalti, os caras também perderam e acabou classificando no final.
Eu sei que a gente saiu do estádio 2 horas da manhã, Nossa. né? Então, porque a adrenalina não baixava e a gente também não queria parar de falar do jogo, e a rádio cedia esse espaço bacana para a equipe esportiva, então foi muito legal. Foi uma experiência marcante também, porque é um jogo sul-americano, né? E no começo de carreira já ajuda muito também. Então, você já pega um clássico, daí semanas depois já pega um jogo sul-americano, é bacana, cara. É uma coisa assim que soma muito para a carreira da gente, apesar do início de uma carreira, né? E um jogo que me marcou bastante também foi a despedida do Alex, né? Foi um jogo que eu fiquei sabendo que eu ia narrar esse jogo no começo da semana e o Curitiba já tinha se livrado daquele perigo do rebaixamento, né? E a cidade viveu o clima festivo e a despedida, até então, do maior ídolo do futebol paranaense, pelo menos uma opinião minha, né? Então foi muito bacana, porque eu preparei um texto todo para a despedida dele. Eu pensei que ele não ia ser substituído, que ele jogaria até o final, mas então ele foi substituído. O Keyson entrou, fez o gol da vitória do Curitiba. Nós fechamos a transmissão do jogo com bola rolando e entramos nos comentários e os repórteres com informações também, com as palavras dos jogadores, e eu lembro que ele voltou para o estádio, ele voltou para dentro do gramado. Sentou no meio do campo com o filhinho dele e tal, e aquilo ali foi uma cena muito marcante que eu não esqueço mais também. Foi um jogo muito especial para mim, a despedida dele. Puxando mais um, né? Um outro jogo que me marcou bastante também foi a partida do Paraná Clube contra o Vitória, fora de casa, né? O primeiro jogo desta Copa do Brasil agora de 2017, porque o Biteco fez o gol, né? Edgar Araújo. Dominou o Biteco no corredor central do gramado, veio o time do Paraná, lançamento na perna esquerda, atenção, Diego Tavares dominou, encarou a marcação, vai pintar o gol ao lado direito, saiu do primeiro, bateu cruzado, vai pintar, Biteco! CBN. Gol! E depois de toda aquela situação envolvendo o voo da Chapecoense, o irmão dele lá, e etc. Eu acho que todos os profissionais que estiveram envolvidos nesta partida, os outros narradores das rádios co-irmãs da CBN, eu acho que desabafaram também. Eu tive até a oportunidade de ouvir algumas narrações, né, dos companheiros, e o clima, a pegada foi essa. Por tudo que aconteceu e o Paraná vivendo um jogo difícil, foi pressionado no primeiro tempo, conseguiu o gol no finalzinho, abriu a vantagem de 1-0 no segundo tempo, bom cruzamento de Diego Tavares, o Biteco entra, faz o gol. Então o sentimento dos profissionais que estavam cobrindo aquele jogo, praticamente ele foi a mil. Né? O sentimento de desabafo junto com o Biteco, eu acredito que foi um jogo que me marcou muito também, que jamais eu vou tirar da minha cabeça, né? Ali era mais que futebol. Ali era mais que futebol. Ali você acaba também entrando no lado pessoal do atleta, você acaba desabafando junto com ele, né? Foi uma coisa muito bacana mesmo. Eu acredito que todos os profissionais que estiveram envolvidos nessa transmissão vão ter esse jogo como uma referência, como um jogo marcante em suas carreiras, né? Então, a gente acabou de bater um papo sobre as transmissões mais marcantes, você me disse que começou num clássico e tudo mais. E para quem já passou por tantas coisas assim, qual seria seu maior sonho dentro da profissão? Olha, eu acho que tudo tem um primeiro passo, né, na vida, e eu comecei, como eu já disse, num clássico, depois do jogo sul-americano, já, apesar da pouca carreira, já tem alguns jogos marcantes, né? O objetivo, eu acho que maior da minha carreira hoje seria a televisão, ser um bom narrador de TV. Claro que você narrar só futebol não é suficiente, você tem que narrar outros esportes também. Então acredito que tudo isso é uma questão de você estar exercendo, treinando, praticando, né? O futebol é um esporte muito difícil de narrar, principalmente no rádio. Você é um contador de histórias, você tem que saber mexer com a emoção, sabe, das pessoas, e isso é fundamental, essa pegada. Dia após dia é aprendizado, a gente passa por equipes menores, vai passando por equipes medianas, até chegar numa equipe um pouco maior, e sempre aprendendo, né? Eu estou hoje numa equipe em que me acolheu muito bem, com profissionais que, inclusive, eram profissionais que eu tinha como ídolos, né, antigamente, quando eu comecei a ouvir o rádio. Então o objetivo hoje é ganhar experiência, aprender cada vez mais os atalhos, os jeitos, os trejeitos do rádio,
Então, e depois, quem sabe, né? Se o sol brilhar, para mim é chegar numa televisão, é narrar numa grande rede de TV. Eu acho que o grande objetivo é esse, na profissão hoje. Ser bem sucedido, reconhecido, né? E quem não tem esse objetivo? Sim, né? sim, sim. Com certeza. Esse é o objetivo principal hoje na carreira. Daí, agora você acabou falando de pessoas que te inspiraram, que te influenciaram. Você poderia falar um pouquinho sobre quem seriam elas? Com certeza, né? A gente vai se apaixonando pelo rádio, vai criando ídolos, vai se identificando não só com os narradores, com os comentaristas, repórteres também. Eu gostava muito, no começo da minha carreira, de ouvir Edgar Felipe. Movimentou a bola na frente com Alan Santos, buscou Carlinhos pela ponta, vem pra ponta esquerda, carregou, pintou o zagueiro, invadiu, tocou atrás, desviada, a bola entrou, passou na rede, é gol! É gol, 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 é gol! Tem algumas transmissões do Carneiro Neto também, baita narrador, Marcelo Ortiz. Quem não é narrador e não tem o Marcelo Ortiz como referência nessa nova geração, né? E quem está entrando agora, quem nunca escutou uma transmissão vibrante como a do Marcelo Ortiz, não sabe que está perdendo, assim. Então Pé canhoto, chuchuverou pra boca do gol, falha a zaga agora pra fazer, ajeitou, pé direito vai fazer, Lúcio, é dele, é rede, é Lúcio, é rede! Atlético! É muito bacana, porque você vai começando a criar identificação com alguns narradores. Eu tenho uma identificação muito grande com o Edgar Felipe. Tive a oportunidade de conviver com ele antes do falecimento, né? A gente brincava bastante no estádio, ele falava, pô, chegou meu xará. Ah, sim. Aí eu brincava com ele, eu falo, poxa, tomara que o nome, né, puxe para alguma coisa boa e que eu consiga pelo menos fazer uma porcentagem do que você fez pelo Rádio Esportivo Paranaense e brasileiro também, né? Sim, sim. Hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com o Edemar Anuzek, que é um cara que tem 5 Copas do Mundo, é um cara reconhecido não só a nível de Curitiba, estado do Paraná, mas também em São Paulo, porque trabalhou em muitas rádios grandes, né? São Paulo também, seguiu por muito tempo a seleção brasileira, viajando, fazendo os jogos todos, né, com a seleção brasileira em diversos países, em loco, né? Então é uma situação muito bacana. O capitão Hidalgo, que me levou para a equipe esportiva da CBN, né, abriu as portas para mim nesse cenário tão difícil que o rádio paranaense tem vivido, né? O Edilson de Souza, poxa, escutava as transmissões do Edilson em outras rádios quando eu estava começando e pensando a entrar no rádio. Hoje tenho a oportunidade de dividir as narrações com ele na CBN também. São profissionais assim que você vai começando a criar identificação, e quando você vê que você está fazendo parte do meio e pode conviver com toda essa rapaziada, é muito bacana. Sim, é muito bacana, é muito satisfatório isso, né? De você estar cruzando no estádio, aquele cara que você ouviu a vida inteira. Você tem a oportunidade de tomar um café com ele, de estar extraindo conhecimento também, como eu disse, que é o mais importante. A gente está chegando agora, o objetivo principal de quem está chegando agora na profissão é o aprendizado, porque não tem dinheiro que pague isso. Que você vai levar lá para frente, né? Você vai lembrar daqui 15 anos, 20 anos de profissão, você fala, pô, nos meus primeiros 4 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com profissionais consagrados do rádio. E tudo que eu aprendi lá foi maravilhoso. Sim. E aí, pessoal, no nosso primeiro bloco com a entrevista com o Edgar, rolou um pouquinho do descobrimento da história dele, né? Como que começou tudo, desde a infância, o sentimento dele com o rádio, com a narração, as pessoas que influenciaram, que inspiraram ele, e também ele falou do sonho dele na profissão. E agora, aproveitando, né, esse gancho, a gente vai falar sobre a profissão, os perrengues, como que é uma transmissão, o que é mito, o que é verdade e muito mais. Não percam, hein, Edgar? Assim, sabe, como que funciona uma transmissão? Porque, tipo, eu acompanho vários meios, assim, rádio, TV, vários. Eu vivo futebol de tudo que é jeito. Só que uma coisa que sempre me deixou curioso, como que é, sabe? Porque eu acho que não é chegar no estádio ali, tipo, meia hora antes, montar os negócios e pronto. Tipo, acho que tem muito mais que isso. Deve ter um planejamento gigantesco por trás de uma transmissão. Aliás, toda transmissão deve ter esse planejamento, né? Com certeza. Com certeza. Toda transmissão é uma história diferente, né?
A equipe é fundamental, o trabalho em sincronismo de todos os profissionais, desde aquele que monta os equipamentos, né, que é o técnico da externa, até o operador da mesa, e aí sim passando pelos componentes que vão colocar a voz na jornada. Eu acho que tudo tem que ter um sincronismo e também o mais importante é você ir entrando no clima antes, né? Quando eu vou narrar um jogo, eu já vou começando a me preparar um dia antes, eu vou começando a caçar informações, buscar informações, aquilo que eu vou passar no outro dia para o torcedor que está ligado na transmissão. São dois polos diferentes, porque quando você vai para o estúdio, fazendo uma narração, você vai cobrir um jogo de um time paranaense que está jogando fora da capital, é uma história. Você tem uma transmissão um pouco diferente, né? Você narra, você tem o recurso do replay, muitas vezes o jogo ele é movido por um mecanismo diferente, porque entra a situação da publicidade, do próprio replay. Então você não tem os mesmos recursos do estádio, que você está vendo tudo, você tem todas as informações necessárias chegando a você a todo momento. Então muda um pouco a situação da transmissão, né, daquilo que você está captando para jogar no ar. Mas são trabalhos que você tem que ir se adaptando, ir fazendo. Você vai chegando no estádio, por exemplo, a transmissão vai acontecer às 16 horas. Você sai um pouco mais cedo, vai chegando no estádio por volta das 13, 14 horas também. A rádio abre um pouco antes a jornada esportiva. Algumas rádios abrem 1 hora antes, outras rádios abrem 2 horas, 2 horas e meia. Então é bacana você ir chegando antes para sentir o calor da torcida, já ir se ambientando, vai chegando no estádio, já batendo aquele papo, vai chegando na cabine, preparando o teu material, tua pasta de texto, né, as escalações, batendo papo com o repórter. Então, todo jogo ele tem uma história diferente. As cabines são, algumas vezes, apertadas, algumas vezes um pouco mais confortáveis. E isso é o bacana. Eu acho que isso é o mágico do rádio, né? Você nunca vai ter uma situação 100% confortável. Hoje eu trabalhei em rádios que você não conseguia se mexer por determinada situação de espaço e equipamentos montados em sua volta. Agora já é um pouco mais tranquilo, você chega, né? Sempre tive bons técnicos de externa prestando esta assistência, então é bacana. Eu acho que isso também faz parte e vai te preparando, né? Vai te deixando mais calejado, vai te proporcionando situações, muitas vezes adversas, em que você tem que saber lidar com essas situações. Algumas engraçadas, né? Muitas das vezes também. E eu acredito que esse é o sentimento maior, né? Você vai, chega no estádio, prepara a tua escalação. Algumas vezes, poxa, 5 minutos antes de começar o jogo trocou, o cara sentiu. Aí o repórter te dá a informação, você vai lá, chama o comentarista, né, altera a tua planilha. Isso vai acontecendo também durante o jogo, porque acontecem as substituições. Então, quando você começa a carreira de narrador, a primeira característica principal, você quer narrar tudo que acontece, né? O tempo vai passando e você vai acostumando a trazer apenas aquilo que é mais importante. Você vai cadenciando um pouco mais, vai sabendo que vai funcionando como uma orquestra, né? Lá atrás o jogo é um pouquinho mais cadenciado, chegou no meio do campo, você já vai começando a tentar prever uma situação, a bola vai começando a ganhar o campo de ataque, você já vai entonando um pouco mais a voz, a emoção. Então, eu acho que isso você vai ganhando também com o passar do tempo, né? Tudo isso você vai ganhando com a experiência. Mas é muito bacana, principalmente o trabalho em equipe que acontece numa transmissão esportiva. Edgar, e a relação com o público, como que é? O público influencia ou não dentro lá da cabine, no seu trabalho? Olha, eu gosto muito do estádio cheio. Né, eu acho que é uma das partes mais satisfatórias da profissão. Porque eu já narrei com estádio cheio, estádio meia boca, né, e também com estádio vazio. Então eu gosto muito do estádio cheio, eu acho que o barulho da torcida também te chama pra cima. Nicolas vai fazer a cobrança, quem sabe agora no seu capricho, o empate do Furacão, autorizado, movimentação de jogada no primeiro pau, subiu, cortou a zaga do Internacional, colocando a cabeça na bola, Rodrigo Dourado, ela vem sobrando ainda com o Atlético aqui na direita, Nicolas de cabeça, movimentou a jogada para entrar na área, Hernani brigou, bateu, espalma, Danilo Fernandes, a bola vai sobrando a pancada pro gol!
Claro que muitas vezes você pega um gol do time adversário, a torcida adversária, poxa, faz a festa, e você tem que também trazer a emoção. Isso também faz parte do profissionalismo, né? Claro que eu vou defender o meu quintal sempre, mas também, às vezes, eu tenho um ouvinte que é identificado com o Flamengo, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Palmeiras ou com outro time, então isso faz parte do profissionalismo do narrador, né? Mas não influencia, eu acredito assim, pro mal. Claro que você passa algumas vezes alguma situação inconveniente, né? Porque o time da casa toma um gol, você tem que narrar aquele gol. Claro que de repente dá uma olhadinha naquele estádio que a torcida fica mais perto, o torcedor olha e tal, mas nada que te deixe acuado, te deixe com medo, né? Isso faz parte do profissionalismo, e quem está nessa área, principalmente o repórter, que tem esse contato mais aproximado com o torcedor, o narrador também, porque o torcedor se identifica, às vezes te manda um recado, e acredito que essa é uma parte muito satisfatória também, porque o contato do público com o profissional é espetacular, né? Você receber, às vezes, um elogio, às vezes, até porque não uma crítica, né? Porque toda crítica tem que ser tratada como uma crítica construtiva, por que não? Então, é muito bacana. Eu acho que quando você recebe um contato, uma pessoa te adicionando no Facebook, dizendo que escuta o teu trabalho, que acompanha, cara, não tem preço. Imagina. É a parte mais gostosa da profissão, esse contato com o público. E você acabou falando um pouquinho antes de perrengues. Já aconteceu, sei lá, alguma coisa assim, o time divulgou que hoje em dia tá muito mais fácil, né? Antigamente acho que era bem mais complicado. O time divulgou lá no Facebook, digamos assim, a escalação. Daí, uns 5 minutos antes da partida, cortou tal jogador, ou ele não pôde entrar. Como que você faz? Tipo, você já tá preparado, isso, né? Além disso, e outros perrengues, sabe? Mas como que você faz? Já tá lá, divulgou tal jogador, daí mudou de última hora. A gente fica batendo muito papo, né? Bate papo nos grupos do WhatsApp, da imprensa, da própria rádio. Fulano vai jogar, aquele não vai, foi cortado. 5 minutos antes do jogo. Acredito que é bacana, porque já te dá um pouco mais de material para o comentarista. Claro que a gente não quer que um cara que está relacionado e bem, uma fase boa, sinta lá no vestiário e não possa vir programado, né? Mas são situações em que o repórter também tem que estar muito atento, muito esperto. Sentiu, ele já solta no ar. Então, a gente está ali comandando a jornada, sentiu, quem que não joga? Não joga, fulano. Poxa, você vai lá, altera a tua planilha, a tua escalação, passa a bola para o comentarista, que vai analisar dentro daquilo que ele tinha tecido todo o seu comentário, muda uma peça, já muda também, muitas vezes, a análise do comentarista. Poxa, mudou uma peça, talvez era um cara que a esperança estava ali, numa bola parada, numa jogada de preparação, como a gente diz hoje, né? O time veio jogar por uma bola, e você perde uma peça principal do teu tabuleiro, desse xadrez, que é considerado o futebol, é complicado. E esses perrengues acontecem. Você tem que sempre estar preparado, porque uma hora ou outra vai acontecer isso. Mas ainda bem que existe o trabalho da reportagem, dessa comunicação. Hoje, como você disse perfeitamente, é muito mais fácil este acesso. Eu penso nos tempos antigos, né? Como que você tratava uma situação dessa. Mas hoje, ainda bem que a gente tem esse avanço da tecnologia, principalmente, né? Sim, sim. E agora, a grande pergunta, digamos assim, sabe? A grande pergunta. Porque na televisão você vê que o narrador tem o recurso de poder... você também pode ver o que tá acontecendo, mas o público também, na televisão vê. E no rádio, você vê, mas o público não. Como que você faz? Eu acho que você tem que ser o máximo possível fiel, né, ao teu ouvinte. Tratar todas as informações com veracidade, em caso do erro, correção, se não deu, toca, mas o rádio ele é mágico por isso, porque na televisão... Pintou, ganhou, invadiu, olha o gol, olha o gol, gol! Escrever o gol de Rico! É de placa, de placa, de placa! Ele é fenomenal! Ele é gênio! O telespectador está acompanhando aquilo que você está narrando. No rádio não, a narração muda, o pique da narração muda, né? São muitas palavras, uma história totalmente contada diferente da televisão desde o início do lance. Então você tem que estar muito atento para contar essa história para o ouvinte, né? E principalmente passar emoção. Claro que cada narrador tem o seu estilo,
né? Neste meio fica complicado você copiar alguém. Cada narrador traz o seu estilo. Então, a diferença das narrações de TV para o rádio é gritante, né? A gente acredita, e eu acredito que isso não seja um mito e sim uma verdade, que o profissional que trabalha com o futebol no rádio, ele vai narrar o futebol na televisão muito mais preparado, porque a cadência é outra, né? O ritmo muda bastante, né? Então, contar essa história é muito complicado, porque você tem toda uma preparação de informações, com pasta de texto, com os jogadores, com a bola rolando, com o giro do placar e do tempo também, que você tem que estar sempre lembrando para o teu ouvinte. E também a chamada dos repórteres e o comentarista, que você tem que estar acessando o comentarista para ele dar a sua opinião também do jogo. Então, são muitas informações que vão para uma só cabeça e que tem que ser sincronizada em tempo certo, né? Para não ficar uma jornada feia. Então, contar essa história nunca é fácil. Mas o tempo vai te dando, né? Os jeitos e aquela malícia necessária para ficar bacana. Sim. E quando o jogo tá ruim, Edgar? Porque, infelizmente, tem jogos que não tem como, né? Os dois times estão fazendo uma partida meio amarrada, não estão sendo criadas chances. E pro narrador, como que ele faz para deixar aquele jogo interessante pro público? Acredite que ele se esforça o máximo para deixar o jogo o melhor possível. Se o jogo não colaborar, claro que você não vai forçar também 100% uma situação. Sim. Mas todos os narradores, a classe se esforça para deixar o jogo bacana, para deixar o jogo agradável para o ouvinte também. Isso acontece muito. Principalmente em campeonatos que você vê que a vitrine pega ali, uma Série B de Campeonato Brasileiro. Muitas vezes o jogo é truncado, o estádio não colabora, né? As equipes vão jogando, buscando não perder pontos mesmo. O time da casa, nós precisamos pontuar porque, de repente, um descenso para a Série C é complicado também, né? Então, o jogo fica amarrado, fica complicado e o narrador tem 90 minutos para contar histórias, muitas vezes, que elas não se movimentam, né? Então, faz parte da cartilha do narrador tentar deixar o jogo cada vez mais interessante, apesar de ser um jogo ruim. Fechou. Isso aí. Valeu, Edgar. Fechamos o nosso segundo bloco. E agora a gente vai para o terceiro bloco, com a nossa entrevista com o Edgar, né? No primeiro a gente falou um pouquinho sobre a história dele com o rádio, desde a infância até agora. No segundo a gente falou sobre os perrengues da profissão, os segredos dos narradores, o segredo que o Edgar tem também, né, para fazer o trabalho dele. E agora a gente vai falar de futebol. A gente vai falar sobre a expectativa para o trio de ferro, né, para o Atlético, Paraná e o Curitiba. E também expectativa sobre os jogadores, né, que tem jogadores que talvez esse ano vão ser os destaques das equipes. E dar aquela cornetadinha, né, ver o que falta para ajustar as equipes. Bora falar sobre o futebol, hein? E aí, Edgar, quais são suas expectativas para o trio de ferro? Olha, Campeonato Brasileiro começando, Série A e Série B, né? Tivemos o Campeonato Paranaense bastante disputado, o Paraná Clube fez um grande começo de campeonato, chegou, né, até a fase final. A gente brincou muito na CBN que se tivesse que ter feito um troféu para dar a algum time, teríamos dado esse troféu ao Paraná Clube. Por que não? Ou ao próprio J. Mauro Série, que fez um belo campeonato e pela questão judicial acabou perdendo os pontos, né? E o campeonato estadual, apesar de ser encarado por alguns times como o abre aspas ruralzão e fecha aspas, ele tem muito valor. E a gente consegue enxergar isto vendo o começo da campanha do Campeonato Brasileiro do Curitiba. O quanto fez bem o título paranaense pro Coxa, né? Porque começou muito bem. Nem o mais otimista torcedor do Curitiba conseguiria imaginar um Campeonato Brasileiro com um início tão bom. Sim. Mas é aquela famosa gordura que a gente fala no meio do rádio, da TV esportiva, o Curitiba está fazendo. Porque anos anteriores brigou sempre para não cair, até, por que não, por um mau começo de campeonato. Que faz muito bem você começar bem e ir pontuando, porque se na metade do campeonato as coisas não correrem bem,
Lá na frente, no final dele, você tem uma gordura que você acumulou no começo do campeonato. Isso é muito importante. Curitiba fez uma grande reta final de Campeonato Paranaense, venceu o seu maior rival, encarou com seriedade o Campeonato Paranaense, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, né, por uma equipe considerada do menor escalão, mas começou muito bem o Campeonato Brasileiro, jogando já contra times que vão brigar pelo título, né, e jogando bem, isso é o mais importante. Claro que perdeu para o Santos, venceu o Palmeiras ontem e venceu o poderoso Palmeiras, o time de maior investimento dessa Série A. Sim. E contratou os jogadores que quando chegaram, exemplo do Matheus Galdesani, que fez o gol ontem, enfrentaram 2 ou 3 jogos abaixo da média. E aí a crítica vem em cima do atleta, mas ele mostrou a qualidade, ele foi se recuperando e hoje se tornou fundamental no elenco. Fez o gol ontem, o time é bem montadinho, tem hoje uma expectativa muito boa, claro, volto a dizer, não sei se esse é o Curitiba que vai até o final do campeonato. Mas o começo, o início é de uma expectativa enorme. Está vencendo e está jogando bem. Um pouco mais já para o outro da Série A, o Atlético Paranaense, que não valorizou o campeonato estadual, e no comando do Paulo Autori começou a alternar os times, né? Você põe um time na quarta-feira no campeonato estadual, no domingo põe outro, na próxima quarta-feira na Libertadores acaba colocando outra escalação. Claro que a gente fala muito de entrosamento e que o campeonato é longo, o calendário é apertado, mas chega uma determinada parte, não só da metade do ano, mas também do começo, que não dá para você poupar jogadores. Porque você vai começando com uma derrota a tirar a confiança do próprio elenco. Chega no domingo, ninguém sabe quem vai jogar. Chega na preparação do time, o time joga domingo, na sexta-feira você não sabe quem vai para o jogo. E aí é complicado, e você tem que valorizar o Campeonato Paranaense pensando também no aspecto psicológico. Porque o Atlético venceu ano passado e conseguiu, dentro do Campeonato Brasileiro, fazer uma boa campanha que o classificou para a Libertadores. O Campeonato Estadual tem muito valor. Entendeu? Então você perde para o seu maior rival dentro da sua casa, como perdeu o primeiro jogo, e o Curitiba já foi campeão para o Couto Pereira, é complicado. Vai abalando. Você tem uma Libertadores paralela, uma Copa do Brasil também, e um Campeonato Brasileiro, é complicado. O próprio Eduardo Batista disse, não vou poupar jogadores. Para isso você tem uma pré-temporada, você tem uma preparação financeira muitas das vezes não compatível com aquilo que os grandes clubes do futebol brasileiro ganham, mas você tem uma pré-temporada e um planejamento para fazer as suas contratações e engordar o seu elenco pensando em dar qualidade para Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e o estadual, que é o primeiro. Entendeu? E muitas vezes Sul-Americana, e também tem clubes que estão participando da Primeira Liga. O calendário é apertado, Bem mas você tem que ter o pensamento que em jogos decisivos não dá para ter brincadeira. Ele enfrentou o Curitiba lá no primeiro turno do Campeonato Paranaense, com o time misto na arena, e venceu o Coxa. Dali partiu a injeção de ânimo do Curitiba também. Poxa, eu perdi para a garotada do Atlético Paranaense, eu vou tentar recuperar. Uma situação semelhante com o que aconteceu no ano passado. Dá para dizer que é o mesmo filme, só que com 2 protagonistas diferentes. Exatamente. Então já não é mais a hora de poupar os jogadores. Claro, você vai poupando uma ou outra peça fundamental do teu elenco. Mas aí você trocar um setor inteiro, ou 2 peças de outro setor, complica. Complica, porque aí você já vai com o time meio penso. E isso é complicado. O Atlético Paranaense não valorizou o campeonato estadual, perdeu. Não se sabe até onde vai na Libertadores, porque agora, meu amigo, a situação ficou complicada. Passou no grupo da morte. As análises feitas, até no próprio programa esportivo... o pessoal descartava muito. Exatamente, da rádio. Muitos os integrantes da equipe falaram, vai passar ou um ou outro.
ou vão passar os dois. Eu apostava que passariam o Atlético e o Flamengo. Até porque pensei muito na situação do São Lourenço não estar disputando o Campeonato Argentino pela questão da paralisação deles lá. Mas quando o time entrosou e ganhou o ritmo de jogo, fica complicado você segurar. O estádio deles é um fator que colabora demais. Mas o Atlético ganhou no estádio do São Lourenço. Ganhou lá. E o São Lourenço ganhou a vaga lá. Do até então primeiro colocado do grupo. Sim, que entrou classificado. E quem diria que o Flamengo ficaria fora? Quem diria que o Atlético venceria a Católica fora de casa? Foi jogando a sua vida lá, venceu e contou com uma grande combinação de resultados e entrou. Agora a probabilidade de pegar um brasileiro, ela é grandíssima. E se não pega um brasileiro, pega um argentino. É o que oferece o sorteio e a tabela neste momento para o Atlético. Então, meu amigo, eu penso que daqui para frente não dá mais para escolher adversário. Se você quer ser campeão, tem que enfrentar quem vier pela frente. Complicada a situação do Atlético na Libertadores. Copa do Brasil também, porque você tem ali praticamente todos aqueles clubes do alto escalão do futebol brasileiro. Você vai enfrentar aqueles que disputaram a Copa Libertadores da América. Tirando o Cruzeiro. Tirando o Cruzeiro. Então, que também é um grande clube. Exatamente, tipo, ficou na mesma. Então, é uma situação muito complicada. Não se sabe até onde vai na Copa do Brasil também. Claro que o caminho mais curto para a classificação, a próxima Libertadores, é a Copa do Brasil hoje para o Atlético. E já perdeu aquela gordura que o Coritiba ganhou no começo do campeonato. Sim. Já está tropeçando, perdendo alguns jogos, não venceu na competição ainda. Isso vai preocupando, né? Porque daqui a pouco, para você pensar em ficar na metade da tabela, você vai ter que somar pontos dentro e fora de casa. E aí é complicado. A Arena sempre foi uma grande aliada do Atlético. O Atlético precisa recuperar este equilíbrio. Ano passado a defesa era muito forte também. E quando vinha para dentro do Caldeirão, parecia que era mais forte ainda. Este ano a defesa do Atlético não conseguiu se encontrar. Mas são quase os mesmos jogadores. São quase os mesmos jogadores, para você ver como a situação muda, o cenário muda de um ano para o outro. Os adversários vão se adaptando. Eu vou lá enfrentar um gramado de grama sintética, porém muito fiel à realidade. E isso já não assusta mais também. Eu acho que a torcida, o estádio e aquela mística que sempre teve a Arena da Baixada precisam ser retomadas. E o Atlético precisa usar o seu estádio como seu principal aliado. Porque está complicado. Perdeu-se o medo de jogar dentro da arena. Entendi. E dá para recuperar isso? Dá. Temos uma Libertadores da América e uma Copa do Brasil, onde o Atlético sai jogar e se fizer o segundo jogo dentro da Baixada contra o Grêmio, pô, por que não? Ir recuperando a partir de agora, e aí sim com o Campeonato Brasileiro, e conseguir fazer a mesma campanha do ano passado. Dá? O Palmeiras veio aqui e venceu o Atlético ano passado na Baixada, mas foi o campeão brasileiro. E quem mais conseguiu fazer uma atuação como o Palmeiras no ano passado aqui? Não dava. Era o principal aliado. Vou trazer para a Arena e vou buscar a minha classificação para a Libertadores. Assim como o Curitiba pode fazer no Couto Pereira também. Porque tem uma torcida temida, que quando vai ao estádio balança. Aquilo dali é difícil vencer o Curitiba no Couto Pereira com um time bom e com uma torcida jogando junto. Fechou. E o Paraná? Olha, o Paraná Clube começou muito bem, né? Sim. O campeonato paranaense ser usado como parâmetro é complicado, porque o Paraná fez um bom campeonato paranaense no ano passado também. As questões do regulamento impediram talvez o Paraná disputar a final, porque jogou muito bem contra o Atlético, né, na semifinal. E foi o que complicou. Porque aí você vai pensando que a temporada vai ser fácil também, porque o teu time é muito bom. E a Série B e a sequência... É desgastante, é complicado. São totalmente diferentes, né? A Copa do Brasil caiu em pé.
dois times de primeira divisão, eliminou o Asa, que havia eliminado o Coritiba, ganhou do Atlético Mineiro o primeiro jogo, e lá teve situações que, se a bola entra, a história poderia ter sido diferente. Aquela falta do Robson, no primeiro tempo, que deu na junção da trave contra a travessão, sim, eu me recordo. Poderia ter mudado a história, claro. Chama o Atlético Mineiro para cima, a chance de tomar 2, 3 ou 4 era grande, mas te abre um contra-ataque também, você tem a situação de matar o jogo. O Robson pegou uma bola dentro da área. Foi afoito, bateu cruzado. Claro, é fácil falar, né? Bate no gol, mas o cara ali, vivendo a situação com a bola no pé, é complicado você fazer uma crítica. Em um jogo tão decisivo assim, caiu em pé, pegou um time poderosíssimo, talvez hoje o melhor elenco do Brasil. Né? Então, caiu em pé. Chegou aonde dava na Copa do Brasil e merece os parabéns. Eu trabalhei nessa jornada, narrei esse jogo também, e eu disse, torcedor paranista, não se desespere, não pense que caiu numa Copa do Brasil, conseguindo uma vantagem no primeiro jogo, porque caiu para um grande time do futebol brasileiro. Caiu para um time que o salário de um jogador paga toda a folha. Exatamente. Do elenco paranista. Então, poxa, caiu em pé, fez uma grande campanha. O Campeonato Brasileiro pode inspirar ao Paraná Clube uma situação de um acesso? Pode, porém é muito complicado. Temos grandes clubes também na Série B. Então é uma situação muito difícil para o Paraná. Não começou muito bem. Porque aí começa a bater aquela síndrome da Série B do Campeonato Brasileiro, né? De tantos anos que o Paraná Clube está na Série B. Você vai lá, consegue abrir o placar contra o Juventude fora de casa e toma um gol. E aí toma a virada no finalzinho. E a mesma situação aconteceu contra o Londrina. Está vencendo um jogo que te coloca na 6ª colocação do campeonato. Toma um gol que já te joga para baixo. Sim, e essa Série B, diferente dos outros anos, está muito embolada. Muito embolada. Você vê times, não vou dizer que o Guarani não tem tradição, mas pela fase que o Guarani vinha, eu não acreditava assim que ele fosse ter um início tão bom assim na Série B. Tanto é que já deixa mais complicado ainda o caminho para o Paraná, por exemplo. Com certeza, porque você tem no Guarani um clube que foi campeão brasileiro. Sim. Por isso que... E você tem no Juventude, que também subiu e está fazendo uma boa campanha, um clube que já disputou o final de Copa do Brasil. Um clube que faz clássicos grandes com Grêmio e com Internacional. E que subiu também, manteve a sua base, a sua espinha dorsal e está complicando. E vai ser um clube que vai fazer frente aos grandes da Série B. Porque tem um nome no cenário nacional. Sim. Então isso já soma também. Você tem 2 grandes aí, candidatos. Você tem Goiás, Internacional, Figueirense, Ceará. Olha a festa, fácil, né? Olha a festa que a torcida do Ceará fez no aniversário do clube contra o Londrina. Tinha mais de 35 mil pessoas. Nossa. Entendeu? Então é uma torcida grande, um estádio difícil de jogar e um time que, se você pega o Ceará do meio pra frente, é um time que joga na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que não sei se em alto nível. Entendeu? Então, te complica. Você já vai chutando aí 6 que vão brigar pelo acesso com o Paraná. Seria quase um vestibular para medicina na Série B? Seria praticamente isso, porque você vai ter uma temporada dura. Dá para subir? Dá. A intenção é essa? É também. Porque fez um bom campeonato paranaense, fez uma boa Copa do Brasil. O time é bom, mas as rodadas vão dizendo. E precisa somar pontos dentro de casa também. O torcedor precisa apoiar e ir ao estádio. Porque, como eu disse, você tendo o torcedor como aliado, já é uma grande sacada. E o torcedor do Paraná Clube deve um pouco nessa questão. É fácil você ir no estádio com o time em boa fase, né? Pegando um adversário grande em Copa do Brasil. Aí você tem que apoiar também 21h45 contra o Luverdense na Vila. Exatamente. Porque assim você vai conseguir ver o seu time na primeira divisão. Do contrário, é muito complicado. Edgar, a gente falou um pouquinho sobre os 3, falou das situações, dos jogos. Assim, na sua opinião, 3 jogadores, um de cada time, que poderiam ajudar a conseguir esses objetivos? Gosto muito no Coritiba do Kleber. Eu acho que é um cara que tem a identificação e a cara, principalmente do momento que o Coritiba vive. Daquela recuperação, pela história de botar a camisa novamente. O Coritiba é um grande clube do futebol brasileiro. Tem uma grande torcida, numa grande capital. Um ótimo estádio. Por que não fazer uma boa campanha?
Então, neste momento de recuperação do nome Coritiba, que brigou nos últimos anos pelo rebaixamento, pode ter o Kleber como o seu gladiador, né? Sim. Como o cara que é o símbolo, o exemplo. Eu gosto muito dele, acho que ele é um cara que pode fazer a diferença dentro deste elenco. O Galdesani é uma grata surpresa, porque fez um grande campeonato pelo CRB, veio para o Coritiba enfrentando dúvidas, primeiro, segundo, terceiro jogo, se encaixou e está voando. Gosto muito dele no Coritiba também, o William Matheus, mas o principal nome hoje seria mesmo o Kleber, porque você pega uma escala... No Atlético, o mundo queria ver o G2 quando ele foi contratado pelo Atlético, né? Porque o Santos também brigou muito pela contratação, e não só o Santos. Ele chegou, eu não sei, e nem me interessa também saber os problemas extra-campo dele, se tem algum, né? Porque é um cara que eu admiro e acho que joga muita bola, e em condições, não lesionado, ele pode somar muito, desde que seja escalado. Sim, sim. Porque se ficar no banco, entrando talvez não ajude muito, né? Então, tem que jogar. Em boas condições, acho que ele tem espaço no time. Jogando na posição dele. Né? Porque se for escalado em outras posições também, como aconteceu em alguns jogos do Atlético quando ele esteve presente, não sei se vai render também não. Gosto muito do Nicão. Eu acho que o Nicão hoje é o melhor jogador do time principal do Atlético. Ele mantém uma regularidade que poucos mantêm. Ele vai e volta de lesão, quando volta bem. E isso é importantíssimo para o Atlético. É um cara que ajuda demais. Um atleta que ajuda demais o clube, ajuda demais quando escalado. O Atlético ainda tem alguns jogadores nessa transição, voltando de lesões, né, e que podem ajudar muito também. O Pablo recuperando a sua forma física é importantíssimo, porque é um cara que atua em mais de uma posição. Você pode jogar com ele aberto, ou talvez vindo de trás, como o Paulo Autori utilizou no ano passado. Ele assim, quando ele abria o Lucas Fernandes na direita, o Nicão na esquerda e vinha com o Pablo alimentando o André Lima ou o Walter, né? Então, eu acredito que o G2 é um cara que eu quero ver um pouquinho mais, né? No Paraná Clube, poxa, o Renatinho é um grande jogador, né? Em boas condições também, vai apanhar bastante porque o motorzinho do Paraná é o ligeirinho do time. Ele pode alimentar, né? Dar aquela pifada nos atacantes, ele aparece muito bem também, criando, entrando na área, batendo faltas, é um excelente jogador, é uma expectativa muito boa em cima dele. O Biteco, né, bem preparado, entrando na sua posição, também pode ajudar muito o Paraná, e provou isso porque foi decisivo quando o Paraná Clube mais precisava. Contra o Vitória ele entrou e fez o gol. Ele fez uma ótima campanha. Praticamente ajudou e classificou o Paraná, porque você vem com 1-0 lá da Bahia para cá, você dá também aquela coragem pro visitante chegar na Vila, e por que não tirar o placar? A Vitória já veio complicado para cá com a vitória do Paraná, fora de casa, né? Com o gol do Biteco, o segundo gol. E contra o Atlético Mineiro, que foi decisivo. Ele foi o cara do jogo. Sim, então, sim. São dois jogadores que podem ajudar muito o Paraná Clube. Eduardo Brock, eu não vi o Brock jogar mal pelo Paraná Clube ainda. E isso também me preocupa, porque logo vão levar o Brock. É complicado, né? Quando o jogador se destaca muito, cresce o olho de muito time. Pelo lado esquerdo do gramado, muito bem, é firme por cima, na saída de bola é bom. Comete falhas como qualquer outro zagueiro também. Mas não vi ele jogar mal ainda. E você falar, hoje o Brock não esteve bem. Sempre firme, sempre bom. Então são esses os jogadores que me chamam a atenção e que eu tenho neles a expectativa e a fé que possam levar os nossos a uma classificação para uma Libertadores, um acesso para a Série A e, por que não, um título, né? Exatamente. Tem que sonhar e pensar grande. Eu acho que o pensamento e a pegada é essa. Pô, Edgar, o papo tá muito bom, deu pra matar minhas curiosidades. Acho que é muita curiosidade, assim, que eu tinha. Hoje eu já não tenho mais, né? Porque eu aprendi muito sobre a profissão de narrador. Poxa, imagina. Admirei demais, sabe? Tipo, curti demais sua história, sabe? E também fez uma resenha muito boa sobre os três, né? Só que, infelizmente, tudo acaba, né, Edgar? Então, nosso papo acaba por aqui. Perfeito. Eu agradeço, né, a oportunidade. Me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, seja para esse projeto ou para outro também. Foi um prazer, cara, e muito bacana. Muito legal a iniciativa de vocês. Desejo sucesso
né, acima de tudo, e que as portas, né, sejam abertas cada vez mais, porque vocês merecem. Vocês são Valeu. uns profissionais aí que estão batalhando, indo atrás, buscando espaço, e a pegada é essa. O caminho e o começo é esse mesmo. Valeu, Edgar. Fala, galera, beleza? Eu sou o Edgar Araújo, narrador esportivo da Rádio CBN Curitiba, AM670. Participei aí da entrevista com o pessoal do Futebol em Família, agradeço a oportunidade. Valeu ao Luiz Felipe Sanzovo, baita sobrenome para alguém aí da área esportiva, e também o William Bruno. Agradeço demais a oportunidade, foi bacana contar as histórias, também fazer esta breve análise sobre o trio de ferro da capital. E muito futebol ainda pela frente, você pode acompanhar no AM670. Estaremos lá trazendo todas as informações de Curitiba, Paraná Clube Atlético Paranaense, e também no cbncuritiba.com e nos aplicativos CBN Curitiba AM que você baixa lá na sua loja virtual. Galera, um abraço. Lembrando também que tem o CBN Esportes de segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas. Peço que você acompanhe meu trabalho. Estamos aí. Valeu. Tchau, tchau. E aí, pessoal, terminamos. A gente teve 3 blocos aqui de uma entrevista muito boa assim com o Edgar. A gente descobriu um pouquinho sobre como começou a história dele com o rádio, a gente descobriu coisas da profissão de narrador e também uma resenha aqui maravilhosa sobre os 3. Então não perca, pessoal, acompanhe a nossa página no Facebook, o nosso site e, claro, dão aquela curtida no vídeo lá no YouTube e se inscrevam no nosso canal, hein? Fechou, pessoal?